Bom, agora nós queremos falar sobre a derivada direcional de funções de várias variáveis, tá? A derivada direcional vai funcionar como uma espécie de generalização das derivadas parciais, ok? Ela vai ter uma relação íntima com o gradiente, tá? E vai ter aplicações geométricas interessantes. Nós não vamos trabalhar nessa aula sobre as aplicações geométricas, mas já deixo aqui avisado que no link que está embaixo, no nosso artigo sobre derivada direcional, você tem tudo colocado em detalhes, inclusive com exemplos e exercícios resolvidos. Bom, a derivada direcional ela vai ser definida por um limite, tá? Então você vai ter aí o limite de f de x0 mais a vezes t, y0 mais b vezes t, menos o f de x0, y0 dividido por t, quando t tende a zero, tá? Se esse limite existir, né, e for finito, né, a gente fala que ele define então a derivada direcional de f no ponto x0, y0 na direção do vetor u que tem componentes AB, né, sendo esse um vetor unitário. E aqui eu chamo a atenção para um detalhe importantíssimo. O nosso vetor u, ele tem que ser um vetor unitário. Ah, e o que que acontece se o meu vetor não for um vetor unitário? Calcula o versor desse vetor, ou seja, calcula u dividido pela sua norma. E aí você sempre vai ter um vetor unitário, tá bom? A notação da derivada direcional vai ser essa aqui, ó. Derivada parcial de f com relação a u, aonde esse u você coloca uma setinha para indicar que é a derivada de f na direção do vetor u no ponto x0, y0. Obviamente, essa definição está falando do ponto x0, y0. Então, o que acontece? Você perturba as suas duas variáveis, x e t, né, na direção desse vetor AB, ok? É como se você tratasse esse t como um parâmetro aqui, né? E você está estabelecendo que você está colocando aí dentro uma reta, dentro da sua função, uma composição com uma reta, né? Que passa por x0, y0 na direção do vetor AB. Seria mais ou menos essa lógica, tá? Então, você consegue perceber o seguinte, que se o seu vetor u for aquele vetorzinho i, né? Que a gente conhece como o vetor 1, 0, né? Então, o que que vai acontecer? O seu B é 0 e o seu A é 1. Então, você vai ter a derivada parcial de f com relação a x. Agora, se você tiver o vetor j, né? Que é o vetor 0, 1, então o que que vai acontecer? Agora o seu A é 0, né? E o seu B é 1. Então você vai ter exatamente a definição da derivada parcial de f com relação a y, tá? Então a gente pode falar que as duas derivadas parciais são casos particulares dessa derivada direcional. No caso da derivada parcial de f com relação a x, o vetor u é igual ao vetor i, e no caso da derivada parcial de f com relação a y, o vetor u é igual ao vetor j. A derivada direcional de f, né, na derivada direcional de f na direção do vetor u, denomina-se também taxa de variação de f no ponto x0, y0 e na direção do vetor u. Tá bom? Um detalhe importante que essa derivada direcional tem é o seguinte: uma função pode ser contínua num ponto, ter a derivada direcional em todas as direções nesse ponto, ou seja, para qualquer vetor, e mesmo assim não ser diferenciável nesse ponto. Então perceba que a diferenciabilidade ela é algo muito robusto, não é qualquer coisa que faz a função ser diferenciável. Tá? Então, ó, a sua função pode ser contínua num ponto e ter a derivada direcional em todas as direções neste ponto, e mesmo assim ela não vai ser diferenciável, tá? No ponto em questão, ok? Então aqui a gente reforçando para vocês o que eu tinha dito antes, né, sobre as derivadas parciais. Perceba aqui, ó, derivada parcial de f na direção do vetor i é na verdade a derivada parcial de f com relação a j, né? A derivada de f na direção do vetor i, né, no ponto x0, y0, é igual à derivada parcial de f com relação a x. A derivada de f no ponto x0, y0 na direção do vetor j é a sua derivada parcial de f com relação a y no ponto x0, y0, né? E aqui são exatamente as definições que eu tinha comentado com vocês antes, tá? Como exemplo, vamos pegar a função f de xy igual a x quadrado mais y ao quadrado, tá? Eu quero calcular
a derivada de f no ponto 1, 1 na direção do vetor u, onde u é um vetor AB qualquer, um vetor AB um vetor unitário. Então, eu já estou assumindo que ele é um vetor unitário. Ah, se ele não for unitário, de novo, calcula o versor, ele dividido pela norma dele, tá? Então, nesse caso, o que nós vamos fazer? Derivada direcional calcula-se pela definição, tá? Então, para nós vamos usar a definição. Então, ó, derivada de f no ponto 1, 1 na direção do vetor u é o limite de t tendendo a zero do f de 1 mais a vezes t, 1 mais b vezes t, menos o f de 1, 1, né, dividido por t. Então, agora nós vamos substituir a sua função. Então, você vai ficar com 1 mais t ao quadrado, né, que é o seu x, tá? E 1 mais b vezes t ao quadrado, que é o seu y, menos 1 ao quadrado, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, tá? Então, você vai ficar com, aqui essa f vai ser 2, que é o que já está aqui, né? E essa f vai ser exatamente essa soma de quadrados que está aqui embaixo, ok? Tudo dividido por t. Então, o que vai acontecer agora? Agora basta você manipular algebricamente, né? E perceber que, na verdade, esse limite é 2a mais 2b. Não vou entrar em detalhes aqui na solução do limite, porque é um limite de funções de uma variável, cálculo 1, aí você pode usar as técnicas que você conheça, mas deixo registrado que no site, no nosso artigo que está linkado aí embaixo, você tem isso feito em detalhes, tá bom? Bom, agora nós queremos trabalhar com essa derivada direcional e perceber quais são as relações dela com o vetor gradiente. Agora nós vamos pegar uma função diferenciável no ponto x0, y0. Se isso acontecer, se a minha função for diferenciável nesse ponto, eu posso garantir então que ela vai admitir derivada direcional em todas as direções no ponto x0, y0, tá? E como se isso já não fosse bastante, eu posso te afirmar que cada derivada direcional se exprime de modo bastante simples em termos do gradiente de f nesse ponto x0, y0. Como? A derivada direcional de f no ponto x0, y0 na direção do vetor u, lembrando, vetor u, o vetor unitário, tá? Vai ser o gradiente de f nesse ponto, produto escalar com o vetor u. Ou seja, se você tem que o vetor u tem componentes a e b, então vai ser a vezes a derivada parcial de f com relação a x aplicado no ponto x0, y0, mais b vezes a derivada parcial de f com relação a y aplicado no ponto y0. Ok? Então essa é a relação que a gente tem entre a derivada direcional e o vetor gradiente. Outros resultados interessantes são que a gente pode afirmar que a derivada direcional vai ser zero sempre que a direção desse vetor u, né, a direção u, for perpendicular à direção do gradiente, tá? Então, se o vetor u é perpendicular ao gradiente, essa derivada direcional vai ser sempre zero. Além disso, se o gradiente de f no ponto for diferente do vetor nulo, então a gente pode afirmar algo bem interessante. A gente pode afirmar que o valor máximo que a derivada direcional assume, né, a derivada de f no ponto x0, y0 na direção do vetor u, ocorre quando esse u é, na verdade, o versor do gradiente aplicado no ponto. Tá? E além disso, esse valor de máximo, ou seja, qual é o valor dessa derivada direcional, vai ser exatamente a norma do gradiente no ponto x0, y0. Tá? Então são resultados fortes aí envolvendo a derivada direcional. Exemplo. Vamos pegar agora a função x² vezes y, tá? Então, essa função. Dessa forma, facilmente a gente encontra o gradiente do ponto 1, 1. Deriva ela para x, 2xy, deriva ela para y, x². Então, se você substituir 1 no lugar e do y nessas duas funções, você vai encontrar 2, 1 como sendo o seu vetor gradiente, tá? Então, como essa função é diferenciável, muito simples, derivadas parciais são contínuas em qualquer ponto do plano, então ela também é diferenciável no ponto 1, 1, e o nosso vetor gradiente é diferente do vetor nulo,
Então segue que a derivada direcional de f no ponto 1, 1 na direção de qualquer vetor u, então ela em qualquer direção é, é máxima para o vetor u dado pelo versor do nosso vetor gradiente no ponto, que é 2 sobre raiz de 5, 1 sobre raiz de 5. Então a direção para que essa derivada direcional seja máxima é na direção do versor do gradiente. Tá ok? Além disso, a gente sabe que o valor máximo que essa derivada direcional vai assumir é raiz de 5, que é exatamente essa norma. Tá bom? Além disso, é importante lembrar para vocês que o gradiente de f nesse ponto 1, 1, sendo 2, 1, aponta a direção e sentido em que f cresce mais rapidamente a partir do ponto 1, 1. Né? Então a gente já conversou sobre isso lá na aula sobre gradiente, né? O que significa o que significa esse sentido em que o gradiente aponta se ele é colocado aí nesse ponto específico, tá? Bom, ressalto a vocês que todo o nosso conteúdo sobre derivada direcional está colocado no site, o link está embaixo. Vão lá, estudem, tem bastante aspecto teórico e de exemplos e exercícios, e também uma interpretação geométrica bem interessante, que eu não vou fazer aqui simplesmente por uma questão de tempo. Tá bom?